Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Aranãs. Mais uma vez aqui fazendo o nosso programa Plantão Médico. E hoje, por ser mês de novembro, né, o mundo inteiro faz uma campanha mundial de prevenção ao câncer de próstata. Nós resolvemos falar sobre o câncer de próstata, né? Isso é importantíssimo, né? Um câncer que a gente cada dia vê mais no consultório, né? E na verdade é o tipo de câncer mais frequente no homem, representando 30% do total de casos identificados, sendo responsável por 10% das mortes. Então, o câncer de pele, né, não melanoma, é o câncer mais frequente, tanto em homem quanto mulher, e nos homens o câncer mais frequente é o câncer de próstata, né? E ele representa mais ou menos 30% do total de casos, sendo 10% responsável por 10% das mortes. Segundo estimativa do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, até 70 anos de idade, 17% dos homens terão câncer de próstata. E todo homem que tiver 100 anos terá a doença. É raro antes dos 50 anos, né? Bem raro antes dos 50. Mas quem viver até 100 anos pode não morrer de câncer de próstata, mas seguramente terá um câncer de próstata. É assim que a gente verifica, né? Quanto mais idoso, mais probabilidade de desenvolver o câncer de próstata. A etiologia do câncer de próstata é ainda desconhecida. A gente falar o câncer de próstata é causado por isso só? Não. Tem uma série de fatores, né, que levam àquilo. Por exemplo, a história familiar, né, quando tem um caso na família, a gente pode ver outros casos. A raça, né, são fatores importantes. A gente vê, por exemplo, que os negros têm o dobro da chance de ter a doença do que os brancos, né? Então, é uma doença que é mais prevalente nos negros, né? Isso numa frequência de quase o dobro. E outra coisa também que a gente vê relacionado com o câncer de próstata é a dieta rica em gordura, né? Essa gordura animal, gordura de porco, carne de porco, tocinho, banha, bacon, isso tem uma certa ligação, né? 80% dos tumores de próstata são indolentes e de evolução lenta. Agora, tem 20% que são tumores mais agressivos. Mas, de um modo geral, o tumor de próstata leva anos e anos até crescer e chegar a dar metástases, né? A detecção precoce pode levar à cura do tumor. Quer dizer, se tudo na medicina é assim, se for diagnosticado precocemente, nós teremos a cura, até para os diversos tipos de câncer. Mas se deixar passar, né, a pessoa tem os primeiros sintomas, acha que aquilo não é nada, está urinando mal, urina presa, com dificuldade, né, aquele jato fraco, evidentemente que tem que se pensar nessa possibilidade. Então tem que começar a pensar no câncer de próstata, no caso, a partir dos 45 anos de idade, né? Então, chegou nessa, às vezes até antes disso, porque tem casos de famílias, né, que o câncer de próstata desenvolve muito mais cedo. Mas aos 45 anos de idade, aquele que tem um histórico familiar, eles têm que continuar, como fazer, por exemplo, o toque retal e a dosagem de PSA a partir dos 40 anos de idade. Se tem casos na família, se é negro, então vamos começar a dosar o PSA mais cedo e fazer o toque de próstata. Não tem que ter aquele tabu. Muita gente, cerca de 20% dos pacientes, não permitem fazer o toque, né? Gente, nós estamos no século XXI. Será possível que isso ainda pode continuar existindo? De jeito nenhum. Então vai deixar uma doença aparecer porque tem esse tabu de que não pode fazer o toque. Tem que fazer. Não basta só o PSA. Não basta só dosar no sangue para ver o antígeno prostático. Tem que fazer o PSA e fazer também o toque retal. São exames complementares. A disseminação do câncer de próstata vai por via linfática, né, local ali próximo da próstata, e por via sanguínea, que a gente chama hematogênica, predominando para os ossos, o esqueleto do corpo, por exemplo, coluna, né? Os tumores com menos de 4 centímetros não dão metástase, geralmente não.
a não ser um câncer muito agressivo. Então, um tumor pequeno, o câncer é de evolução indolente, devagarzinho, vai evoluir lentamente, então, de modo geral, não dá metástase. Mas aqueles com mais de 12 centímetros, certamente as metástases já existirão, né? A evolução dos pacientes depende do grau histológico do tumor. Esse grau histológico é chamado score de Gleason, né? Vai de 2 a 10. E o estágio da doença, no momento do diagnóstico, a gente tem que fazer esse estadiamento. Então esse score, chamado score de Gleason, que vai, por exemplo, de 2 a 6, define um tumor de baixa agressividade, né? O score 7 são de média agressividade. E aqueles com score 8 a 10 são de alta agressividade. Então, por esse score, né, a gente percebe a gravidade do tumor. O tumor mais agressivo tem um score mais alto, em torno de 8 a 10. O menos agressivo, o score de 2 a 6. Eu falo isso porque no resultado do exame já vem escrito isso lá. Score de 2 a 6, ou de 7, ou de 8 a 10. Então, ali dá uma ideia da agressividade do tumor, né? Feita a suspeita do câncer de próstata pelo toque retal e pelo PSA, que são os dois exames que tem que ser feito em comum ou em conjunto, né? Então você faz a biópsia de próstata. Se tem um nódulo na próstata, foi lá, fez o toque, aquele nódulo é estranho, fez ali o ultrassom, viu que é um nódulo diferente, a próstata é heterogênea, então tem que fazer uma biópsia. Então o urologista vai indicar uma biópsia, que aliás é uma biópsia feita em vários fragmentos, talvez colhe 16 ou 18, né, fragmentos da próstata, para ver várias áreas da próstata, porque às vezes o câncer não está em um determinado lugar e está em outro da próstata. Quando se confirma o diagnóstico, aí faz o estadiamento da doença, para ver se o tumor está localizado ou se há metástase. Um tumor localizado a gente fica mais tranquilo. Agora o tumor que tem metástases, né, que já espalhou para o corpo todo, tem metástases ósseas, metástases em outros lugares, pulmonares, etc., aí a situação já é complicada. Geralmente a gente faz uma ressonância magnética pélvica e abdominal, né, para ver se tem metástase naquela região, e a cintilografia óssea, né, que vê os ossos todos para ver se tem metástase nos ossos. E o PET scan, por tomografia computadorizada, eles podem ser usados com essa mesma finalidade. O PET scan, você vê o corpo inteiro e analisa se tem metástase em algum lugar determinado. Os tumores de próstata só produzem sintomas quando a neoplasia está em cotas mais avançada e causa obstrução urinária. E a próstata, como ela está ali logo abaixo da bexiga e a uretra passa dentro da próstata, começa a obstruir. Então a pessoa não urina direito, o jato urinário é fraco, você entendeu? Levanta muito à noite para urinar, aí começa a dar retenção urinária, começa a sair sangue na urina quando está mais avançado, começa a ter dor no pé da barriga, né? Os pacientes com câncer de próstata devem ser tratados de acordo com o estágio da doença, idade do paciente e suas comorbidades, tentando definir a expectativa de vida. Recorre à prostatectomia radical ou à radioterapia, que pode ser externa ou intersticial, que a gente chama de bracterapia, põe umas agulhas dentro da próstata. Nos tumores localizados, a terapia, nos casos de doença metastática, a gente usa hormônio. Nos casos de doença generalizada, a gente usa o tratamento hormonal, né? E no caso de doença localizada, a gente tem várias opções. Pode ser radioterapia externa, ou radioterapia através de agulhas, ou então até fazer, no caso mais grave, o tratamento hormonal. A cirurgia de próstata, aquela cirurgia radical, tirar a próstata toda, pode levar à incontinência urinária. A pessoa não consegue segurar a urina. 2 a 20% dos casos pode produzir essa incontinência. E a impotência, até 50% dos casos, aquele que tira a próstata fica impotente. A radioterapia pode também levar à impotência sexual em cerca de 30 a 40% dos pacientes. Pode ocorrer cistite, retite actínica, né, pela radiação, ocorre em 15% dos casos. A bracterapia, que é aquelas agulhinhas na próstata, é opção para pacientes com idade mais avançada, com contraindicação para a radioterapia, né?
não deve ser realizado em paciente com próstata muito volumosa e com sintomas obstrutivos. A taxa de recorrência em 7 anos está sempre presente. Em paciente com câncer metastático, o bloqueio da testosterona provoca a involução do tumor. Então a gente dá um hormônio, dá um medicamento para bloquear a testosterona, que é o que faz o tumor crescer. O tumor de próstata são resistentes geralmente à quimioterapia, né? E não responde à quimioterapia. Esse tratamento pode ser feito pelo uso de hormônios antiandrogênicos e retirada dos testículos também, porque os testículos é que produzem a testosterona, né? A terapêutica antiandrogênica reduz, mas não elimina o tumor, e ele geralmente retorna 3 a 6 anos depois. A atividade da doença pode ser monitorada eficientemente pela medida do PSA. Quando o PSA operou a próstata, o PSA praticamente indetectável, a gente fala que a cirurgia foi eficiente. Após a radioterapia, esses níveis também se tornam indetectáveis 12 meses até 18 meses depois da radioterapia. Então a elevação do PSA significa a recidiva da doença e o prognóstico reservado. Você tirou a próstata, tratou, ela está PSA quase indetectável, ele começa a subir, então ali é o sinal de que a doença voltou. Então sobre câncer de próstata era isso que eu tinha que falar na tarde de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.